Bem, então vamos prosseguir o nosso estudo ainda na primeira aula e agora então acompanhe aí, achem aí na apostila de vocês o título que se chama Cláusulas Restritivas. Então diz assim, ó, o autor da herança não pode determinar a conversão de bens da legítima em bens de outra espécie. As cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade não podem recair sobre os bens da legítima, salvo se houver justa causa declarada no testamento. Então, como eu disse a vocês, por lei, pelo Código Civil, por expressa disposição, a metade da herança pertence aos herdeiros necessários. Então, a pessoa, o autor da herança, ele não pode mexer na legítima. Essa legítima pertence aos herdeiros necessários. Só que às vezes ele quer modificar, ele não quer que determinado filho, por exemplo, fique com dinheiro, porque o filho gasta demais. Então ele pode ter a ideia de se fazer um testamento e no testamento ele determinar a conversão dos bens da legítima, ou seja, ele falaria assim, ó, eu quero que os bens que tocarem ao meu filho fulano não sejam em dinheiro. Se houver dinheiro, que eles sejam convertidos em bens imóveis ou bens móveis. Então, o testador ele pode querer converter uma parte que vai pertencer ao herdeiro necessário em bens de outra espécie. Isto não pode, porque o testador não tem poderes sobre a legítima. A legítima pertence aos herdeiros necessários. Então, não se pode determinar nem mesmo a conversão dos bens da legítima. E outra cláusula restritiva é que o testador, a pessoa não pode fazer um testamento e gravar os bens da legítima com as cláusulas de inalienabilidade, de incomunicabilidade e impenhorabilidade. Então a pessoa, por exemplo, quer contemplar um filho e não quer que o filho gaste os valores, ele quer preservar inclusive a descendência dele. Então ele coloca assim, ó, gravo todos os bens que tocarão ao meu filho fulano com a cláusula de inalienabilidade, ou seja, ele não poderá vender este bem. Ressalvando que a cláusula de inalienabilidade ela é a maior, ela é a mais ampla. Então ela engloba também as cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade. Acontece que se essa disposição constar no testamento, nós a consideraremos como não escrita. Nós não a cumpriremos. Por quê? Porque a legítima não pertence ao testador. A legítima pertence ao herdeiro necessário. Mas o Código Civil traz uma ressalva de que o testador pode gravar os bens da legítima com essas cláusulas, com uma das cláusulas, ou com as três, se houver justo motivo, justa causa declarada no testamento. Então ele teria que falar, olha, eu gravo os bens que tocarão ao meu filho fulano, com a cláusula de incomunicabilidade, porque ele casou com uma mulher que quer apenas o seu patrimônio. E aí ele falecia. Acontece que a princípio é uma justa causa, mas esta causa pode ser motivo de impugnação. Essa causa tem que ser verídica. Então vamos pegar um exemplo mais simples de acontecer. O testador grava os bens que tocarão a seu filho na legítima, com cláusula de impenhorabilidade, porque, por exemplo, aquele filho é viciado em drogas e tudo o que ele possui ele vende para consumir drogas. Então ele colocaria esta cláusula de inalienabilidade, mas declararia, ó, gravo os bens que tocarão ao meu filho fulano com a cláusula de inalienabilidade, porque ele é usuário de drogas e ele venderá tudo e gastará com o vício. E aí então, se mesmo que o herdeiro impugne esta cláusula, mas essa cláusula com a gravação do justo motivo, com a explicitação do justo motivo for verdadeira, a cláusula permanecerá. Aí então os bens da legítima ficarão gravados com a cláusula de inalienabilidade ou de incomunicabilidade ou de impenhorabilidade, a que constar pelo testador.